Boa tarde a todos. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Moza, após Guarani 1, Brusque 1. Boa tarde, Moza. Boa tarde. Washington Melo, Rádio Central. Moza, você acha que além da parte técnica, a questão emocional também está prejudicando o time? Eu digo isso porque o Lucão do Break teve uma chance agora que a melhor opção seria o chute, né, para o gol. Ele preferiu fazer o passe para trás onde não tinha ninguém. Se essa questão emocional, né, do ataque que não faz gol está pesando, e que você fizesse uma análise aí no geral que você achou aí desse empate. O Guarani poderia deixar o Z4, mas permanece novamente na zona do rebaixamento. É óbvio que o fator mental ele é importantíssimo. Eu, como ex-atleta, posso responder até com uma certa propriedade. Se mentalmente você não está confiante, as coisas não fluem naturalmente. É meio óbvio até minha resposta, né? Mas as nossas escolhas também não foram boas, né? Nós tivemos uma chance importante com o Bruno José aos 42 e tivemos essa com o Lucão no talvez ali o último lance do segundo tempo. E aí, assim, é a tomada de decisão do jogador, né? A parte mais difícil é chegar até ali, e ali é a tomada de decisão dele, assim. Eu vejo que o treinador influencia até o último terço do campo ali, ele tem uma influência importante, depois ele influencia um pouco menos. Porém, assim, fica o gosto amargo, porque não era o resultado que nós queríamos, pode ter certeza disso. Nós sabíamos da importância desse jogo de 6 pontos, é um adversário que veio com uma proposta bem nítida, assim, né, de esperar um pouco mais e contra-atacar. Eles tinham um contra-ataque e a bola parada importante, tanto é que a maioria, principalmente nos últimos jogos, a maioria dos gols que eles fizeram foi em bola parada. E aí nós, primeiro tempo, não produzimos muito, mas também não concedemos muito. Foi um jogo morno, assim, coisa que não pode acontecer também, né? Porque nós não podemos nos dar ao luxo de fazer um primeiro tempo morno como nós fizemos. E aí o ponto positivo que eu vejo é o poder de reação, porque você sair atrás do placar não é uma situação simples, dentro da nossa casa, sabendo que nós deveríamos ganhar. Mas, assim, nós tivemos poder de reação e criamos chances para vencer o jogo. E aí não dá para... O se não existe, né? Infelizmente não vencemos. Agora nós temos que corrigir as coisas que tem para corrigir e tentar vencer na quinta-feira, né? Para nós agora é meio que contagem regressiva. Todo jogo é uma final. Então nós precisamos buscar forças internamente, sem apontar dedo para ninguém, cada um assumindo a própria responsabilidade. Eu, em primeiro lugar, como treinador. Apesar de estar só 5 jogos aqui, mas esses 5 jogos, os resultados, principalmente os que não foram os esperados, a responsabilidade é minha, e pode ter certeza que eu vou fazer tudo o que for possível e que eu achar entender que tenha que fazer para melhorar a equipe. Boa tarde, Moza. Fernando Lovato, da Rádio Planeta Guarani. Eu queria saber se esse esquema de 3 atacantes que você gosta de jogar, você falou na sua entrevista inicial, você acha que você pode mudar isso, já que deu mais certo foi com o falso 9. Hoje você tentou com 2 atacantes mais centralizados e acabou não fluindo tanto. E se tem algum menino da base que você pode puxar a longo, a médio prazo, assim, a curto prazo, que possa render no time? Vou responder do fim para o início. Tá? Tem um menino na base que joga nessa posição, que é o artilheiro da equipe do Sub-20. Ele já fez alguns treinos conosco, que realmente ele tem uma capacidade importante, mas infelizmente, ele está fora de forma. Nós estamos em julho e ele não está em condições. E aí não é expondo ninguém, não, é o próprio jogador, né? A mentalidade dos jogadores, elas vão mudando com o passar dos anos, né? Eu sou de uma geração um pouquinho diferente, é um menino de 20 anos que tem condições, mas ele está fora de forma. Então, ele não está, eu não estou dando oportunidades a ele por esse motivo. Já tivemos conversa, já conversamos com os departamentos, tem todos os departamentos dentro do clube, o clube é bem estruturado, e aí depende do jogador, porque o clube oferece todas as ferramentas, mas é uma via de mão dupla. Por isso que ele não está sendo relacionado. Quando ele estiver em condições físicas de ser relacionado, ele vai buscar o espaço dele. Com relação ao falso 9, para mim seria bem simples aqui e usar a lesão do Giovani como muleta, mas eu não vou fazer isso, né? O Giovani Augusto é um jogador importante para nós? Muito. É fundamental para a maneira que nós jogamos? Muito. Mas ele está fora. Infelizmente, ele teve uma lesão importante e ele está fora. Então, eu não posso vir aqui e usar a lesão dele como muleta. Eu tenho que buscar alternativa como treinador. E daí eu concordo contigo.
com ele nós produzimos mais, concordo, mas nós não temos ele, e aí eu tenho que buscar alternativa. Eu achei que, principalmente o segundo tempo, o primeiro tempo foi um jogo morno, mas o segundo tempo nós criamos situações importantes, né? Chute do Matos, o chute do Bruno, cabeceio do Lucão, finalização com o pé do Lucão, o último lance com o Lucão, e principalmente a combinação Diogo, Iago e Matos, ela teve assim, bastante volume ali no setor direito, né? Então eu como treinador vou buscar alternativas, pode ter certeza disso. E aí nós temos que ser realmente muito fortes, fazer os ajustes que tiver necessidade de fazer, e aí a cada jogo realmente tratar cada jogo como uma final, e realmente né? Moza, boa tarde. Boa tarde. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. O Giovanni Augusto em condições, você pretende utilizar ele junto com o Isaac no meio campo? Rapaz, você está lendo minha mente. Eu já passou isso pela minha cabeça também, né? Porque a partir do momento que você tem o Isaac, que é um 10/9, ele é mais um 10, né? Mas ele também sabe jogar no meio dos dois zagueiros, porque ele tem paciência de permanecer ali e aí deixar o Giovanni mais solto para combinar. Só que eu só posso realmente ver se isso pode ser possível quando o Giovanni voltar, né? Mas isso também já passou pela minha cabeça, mas só vou poder experimentar quando o Giovanni estiver recuperado. Boa tarde, Moser. Boa tarde. Rafael Pilo, Rádio CBN Campinas. Na saída do gramado, o Diogo Matheus foi questionado até sobre como mudar, o que fazer para mudar toda essa situação. Ele falou, olha, se a gente já soubesse, né, o que fazer, estaríamos fazendo, mostrando ainda que o time busca identificar quais são os principais problemas. Obviamente que isso passa pelo seu trabalho. Por ser um início de trabalho, há uma dificuldade maior no Guarani ainda para perceber essas deficiências, e você acredita que em quanto tempo isso pode ser solucionado? Eu já deveria ter solucionado. O que eu vejo é que nós ainda coletivamente não conseguimos nenhum jogo durante os 100 minutos ser realmente equipe. Inclusive contra o Cruzeiro que nós vencemos. É que a vitória mascara muita coisa, né? E aí você acha que deu tudo certo contra o Cruzeiro e eu discordo. Nós tivemos momentos que nós concedemos algumas coisas que realmente não podemos conceder. Então, o grande desafio meu como treinador é realmente fazer com que nós possamos jogar o segundo tempo, jogar o primeiro também. Contra a Chape, eu achei que nós fizemos um primeiro tempo melhor do que o segundo, e não pode, né? O jogo tem 100 minutos. Nós temos que ser sólidos e efetivos durante 100 minutos. Só assim que nós vamos conseguir sair dessa situação. E aí... jogar de maneira coletiva. Vou te dar um exemplo simples. O segundo tempo, o Diogo, o Iago e o Madison foram bem coletivos ali, combinaram, um infiltrava, outro vinha no pé, tabelava, e aí as jogadas acontecem. Do outro lado, nós não conseguimos fazer isso, porque nós não jogamos coletivamente, era um jogo muito mais intuitivo. Eu acredito em intuição? Acredito, o jogador ele tem que ter a parte intuitiva que faz parte do jogo. O que não pode ele ser somente intuitivo, porque daí a gente fica refém de uma jogada individual, e o jogo ele é coletivo, pelo menos é dessa forma que eu vejo. Então o grande desafio é ser forte coletivamente durante 100 minutos. E aí passa pelo meu trabalho, e a responsabilidade é minha. Você imagina, eu estou no 5º jogo e ainda nós estamos buscando a formação ideal. As outras comissões que passaram aqui ficaram também buscando a formação ideal. Não é o cenário ideal, mas é o cenário que se encontra. E nós temos um jogo na quinta-feira, que é um jogo decisivo, contra um time que está buscando lá o G4. Motivação, assim, em termos de motivação, para mim vai ser mais tranquilo no sentido de motivar os jogadores, que eles vão enfrentar uma grande equipe também, então eles vão estar mentalmente preparados, mas nós precisamos ir lá na Ilha do Retiro e vencer o jogo. É um desafio grande, mas nós temos condições para isso. Mas vamos lá, só para resumir a resposta, ser forte coletivamente durante 100 minutos. Esse é o principal desafio, na minha opinião. Seja defensivamente, seja ofensivamente. Desculpa. Boa tarde, Moser. Boa tarde. Abarca, TV e Rádio Bandeirantes. Eu queria que você explicasse as substituições, principalmente a do Lucas Ramon, né, pelo Diogo Matheus, se era para dar mais ofensividade, e também a do Rodrigo Andrade, se foi por cansaço ou por opção técnica mesmo. O Lucas foi realmente para ser mais ofensivo. O Lucas é um lateral mais defensivo que o Diogo, né? Prova disso que nós combinamos mais no segundo tempo, porque é característica. E o Rodrigo cansou, infelizmente o Rodrigo não tem condições de jogar 100 minutos ainda, e é nítido, né? Não precisa, acho que nem eu responder essa pergunta, né? Ainda mais na exigência que é o jogo hoje, ele não tem condições de jogar os dois tempos.
Então, e o Madison, para mim, entrou muito bem, né? O Madison entrou pedindo passagem, assim, né? E é como o jogador realmente ele tem que entrar. Boa tarde, Boa tarde. Moser, Isabela Sabélico, da Tati Record TV. Sobre o jogo contra o Sport, o que dá para adiantar? Quais mudanças podem acontecer? E eu também gostaria que você falasse sobre o retorno do Diogo Matheus. Bom, o Derlan está suspenso, né? Terceiro cartão amarelo. O Lucão também está suspenso. Então, a entrada natural do Hernando, né? Com relação à volta do Diogo, eu achei positiva. Apesar que eu achei que ele cansou um pouco no final do segundo tempo. E aí, realmente, é ritmo, né? E eu entendo a grade ali dos jogos, mas jogar 11 horas da manhã no Brasil é até ruim entrar nesse mérito. Eu entendo lá a grade de televisão, entendo tudo isso aí, mas jogar 11 horas da manhã e exigir que o jogo seja intenso 100 minutos é impossível. É impossível. Daí entrando já em outros pormenores, querem comparar no futebol europeu com o brasileiro. Tem jogo 11 horas da manhã lá? Tem, mas lá é 0 grau, né? Então o cara jogar 11 horas da manhã com 0 grau, legal. O cara jogar 11 horas da manhã com 30, a dinâmica do jogo é outra, pô. E aí é uma coisa que, infelizmente, prejudica as duas equipes. Não estou usando como muleta, mas prejudica as duas equipes. Se o cara tinha rendimento para jogar 80, o cara vai ter que sair com 60, como foi o caso do Rodrigo. Né? E aí nós temos que também passar em cima disso. Mas, especificamente, as mudanças naturais são essas. E aí vamos ver as condições de jogadores. Assistir o Sport novamente, né? Nós não sabemos se o Sport vai contratar treinador, se vai manter o interino. A dança das cadeiras, ela está a todo momento aí, rondando os clubes, né? Então, vamos aguardar a definição também do Sport, se vai manter o interino, se vai trazer um treinador, e aí, se definir um treinador, buscar os últimos jogos que esse treinador fez. E se não definir treinador, vamos assistir os últimos 3 jogos do Sport para ir e sim escolher a melhor formação para enfrentar eles na quinta. Boa tarde, Moser. Boa tarde. Victor Freitas, Bugricast. O Lucão do Break, quando ele entrou no lugar do Nicolas Careca, ele pareceu render mais, ele participou mais das jogadas de ataque. Mas, infelizmente, ele tomou o terceiro cartão amarelo e não vai poder estar em campo, né, diante do Sport. Tendo em vista esse momento de reconstrução do Guarani, você gostaria que as negociações com reforços tivessem um pouquinho mais adiantadas para você poder substituir a altura, até o Lucão ou em outros setores? Mas nós estamos buscando. Desculpa, como é que é teu nome? Desculpa. Victor, nós estamos buscando, pode ter certeza disso, mas como nós, tem 10 equipes buscando jogadores ou os mesmos, ou, enfim, é a guerra da carne, né? Então, não é tão simples assim, né? Nós estamos buscando, estamos fazendo de tudo para trazer jogador com talvez que não sejam tão conhecidos do grande público, mas com saúde, com disposição, com fome, que assim, é um perfil que nós realmente estamos buscando, né? Que cara que vem aqui e seja a oportunidade da vida dele, que é o caso do Jamerson. Vamos pegar o exemplo do Jamerson, é um exemplo assim legal para citar. Ele veio do Azures, que é um clube recém-formado aí no Brasil, e tomou conta da posição em 2 jogos. E é esse perfil de jogador que nós estamos buscando. Não é tão simples, porque a gente tem que realmente vasculhar bem assim, o mercado como um todo. Né? Vamos pegar o exemplo do jogo do Botafogo ontem. O Jefferson, que fez o segundo gol, ele estava no Resende. Meu. Então, assim, essas oportunidades que nós também temos que estar atento a buscar. Nem tanto o nome, mas sim perfil de jogador. Nós temos que trazer jogador que seja a grande oportunidade dele vestir a camisa do Guarani, que é dessa forma que nós vamos sair da situação. Eu não tenho dúvida disso. Jogador realmente que tenha perfil físico, que tenha fome, que chegue aqui como a grande oportunidade da carreira dele. Então, pode ter certeza que nós estamos atentos ao mercado. E aí, com relação à formação, eu não achei que o Nicolas fez um mau jogo, tá? Que realmente, assim, talvez não estava no dia técnico, mas ele transpirou, brigou. Nós também, coletivamente, não produzimos tanto no primeiro, mas produzimos no segundo, e aí o Lucão teve mais chance de finalizar que o Nicolas, né? E é um fato. Mas eu não achei que ele fez um mau jogo, talvez tecnicamente não foi tão bem, mas ele entregou bastante para a equipe, né? E isso eu, como treinador, tenho que levar em consideração. Mozart, boa tarde. Alex Moura. Alex Moura, da TV Posse e Rádio Posse Esportes. A gente sabe que um time não consegue jogar em casa mantendo uma pressão por muito tempo, né? Claro. 40, 30 minutos. Mas a gente vê que o Guarani tem uma limitação técnica de pressão. Quando ele vai para a pressão, os toques não saem, as jogadas não saem, perde a segunda bola. Essa limitação, você acha que você tem muito tempo para conseguir trabalhar? É uma limitação só tática ou física?
E quanto tempo você acha que você vai conseguir adequar o coletivo? Deixa eu entender, a pressão quando o adversário tem a bola ou quando o Guarani exercer a pressão? O adversário com a bola? Não, aí a responsabilidade de desenhar essa pressão é minha, né? A pressão é uma ação coletiva, né? De consequência, a responsabilidade de como pressionar é o treinador, né? Eu que tenho que treinar a pressão. E aí eu concordo que hoje realmente a nossa pressão ela não foi muito efetiva. O fator calor pesou um pouco, mas estava calor para as duas equipes. E eles também baixaram um pouco mais, tanto é que teve poucas pressões altas deles, né? Eles foram efetivos que quando nós pressionamos bem, eles entraram com bola longa e ganhavam lateral, ganhavam um escanteio, né? E aí nós também não conseguimos realmente ser efetivos, mas em relação a pressionar bem o adversário, é humanamente impossível pressionar durante 100 minutos, mas às vezes que nós vamos pressionar, realmente nós precisamos ser mais efetivos. Mozart, muito boa tarde para você. Lalinho Oliveira, da Rádio Vida Nova FM. A minha pergunta para você vai a respeito das contratações. O presidente Ricardo Moisés disse que vai trazer 4 jogadores e a minha respeito é em cima disso. Desses 4 jogadores, se você está envolvido nessas contratações e se você estiver envolvido, vai vir algum nome de peso aí para a equipe do Guarani? Para compor o elenco e o fim da temporada? Não, nós estamos envolvidos. Eu, o Pastano, o presidente, nós estamos envolvidos. Dentre esses nomes tem um grande nome, tem um nome de grande peso, mas eu não posso revelar aqui, porque e só vou deixar essa interrogação aí para vocês que é a profissão de vocês, o jornalista, que é meio investigativo, né? Eu sou treinador, eu não sou nada investigativo, então vocês que vão ter que buscar aí com as fontes de vocês esse nome de peso, mas tem, dentre os nomes que nós estamos buscando, um é de grande peso, espero que dê certo. Mas nós estamos buscando. Mozart, tudo jóia? A gente até conversou antes do jogo ali, né? Você falava da questão de vencer em casa, né? Acho que a permanência do Guarani na Série C, acho que ela passa muito pelo desempenho em casa, né? Totalmente. E mais uma vez o Guarani não conseguiu. Não, acho que teve desempenho no segundo tempo, mas não teve o resultado. Sim. Então eu hoje estou trocando o desempenho pelo resultado. Eu preferia sair daqui com a vitória, tendo um desempenho como nós tivemos no segundo tempo, por exemplo. Preferia vencer. Tá. A gente até percebe, assim, não é um descontentamento, mas uma cobrança da torcida. O torcedor ele já vem para o estádio, né? Parece que talvez irritado, né? Muito. Pela campanha. Você acha que isso também acaba atingindo os jogadores? Os jogadores eles sentem isso dentro de campo, essa pressão? Não é a atmosfera ideal, longe disso, né? Com certeza não é a atmosfera ideal. Mas, assim, como que a gente reverte a situação? Vencendo, né? Nos dedicando mais, nós estamos nos dedicando, mas nós precisamos nos dedicar ainda mais, vencer mais jogos, competir mais, e é só dessa forma que nós vamos mudar, fazer o torcedor vir para o nosso lado. E eu vir aqui pedir para o torcedor não nos criticar seria, assim, difícil, eu entendo a frustração e a insatisfação do torcedor, né? Mas nós, como jogadores, e eu como treinador, nós, assim, já estamos calejados com esse tipo de situação e nós temos que usar essas críticas como combustível. É fácil? Não é fácil, mas nós precisamos usar essa atmosfera adversa e tentar fazer com que ela seja positiva e nos dê, que seja um combustível para nós lidarmos e sairmos dessa situação. Porque é só vencendo que o torcedor vai vir aqui e vai nos apoiar desde do primeiro momento. Tanto é que quando nós fazemos bem as nossas coisas, criamos situações de ataque, temos volume ofensivo, o torcedor, de imediato, ele vem para o nosso lado, né? Então, o torcedor também entende futebol. Nós precisamos fazer a nossa parte, simples assim. É a atmosfera ideal? Não é a atmosfera ideal, mas nós precisamos entender e lutar contra isso também, faz parte. Obrigado, Mozart. Beleza, pessoal?